Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou a Suzana e nós traremos atualizações, as últimas novidades sobre o caso Adélio Bispo, tá bom, gente? E eu convido você, não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, tá bom? Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, ajude o nosso canal, tá bom? Gente, nós vamos trazer o nosso convidado especial, que é o Tiago Paregiani, que está fazendo toda essa investigação a respeito desse caso da Adélio Bispo, tá? E nós traremos a participação especial dele aqui agora no nosso canal. Vai chegando, Tiago, vai trazendo para nós quais são as últimas notícias aí. Seja muito bem-vindo, tá bom? Fala, meus amados do canal Thiago Parigiani, canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Eu prometi que eu ia voltar, né? Eu prometi que ia voltar trazendo novidades em relação ao hacker, que tá todo mundo aí me cobrando. A gente teve que se ausentar um tempinho daqui e hoje a gente está trazendo as novidades em relação ao caso Adélio Bispo, que você já sabe que surgiu um hacker no meio do caminho. Se você não está sabendo, eu quero que você já deixe o seu comentário aqui. Tiago, eu não estava sabendo Nós que estamos teve um hacker sabendo, que Tiago. apontou o Vamos mandante do continuar crime. entendendo Um melhor esse mandante do assunto aí. crime, meu amigo, e eu vou te falar que é um grande político que ele está apontando aqui. Então a gente vai repercutir um pouquinho do que aconteceu lá no canal 247, meu amigo Joaquim de Carvalho, todo mundo sabe, ele veio aqui no canal, já falamos sobre o caso Adélio, ele que fez o documentário em relação a Adélio Bispo, falou com a irmã dele e tudo mais. Então é muito importante que você faça como o Carlos Felipe Coleto, que chegou aqui, Carlos Felipe Polman, Zélia Ferreira. Hoje eu vou conseguir pôr aqui os comentários de vocês. Fazer uma live bem rápida, porque a gente vai repercutir isso em detalhes ao longo da semana, tá? É muito assunto, então se eu for fazer uma live longa vai ficar cansativo. Então participe, deixe a sua opinião em relação ao caso Adélio. Isso, bom demais, Thiago. Vamos trazer detalhe por detalhe, vamos trazer em trechos, né, essa entrevista para não ficar longo demais para o nosso telespectador aí. Escreva assim: eu quero saber a verdade sobre o caso Adélio Bispo. Para você tá. E nós queremos saber a verdade, todos os ouvintes aqui do nosso canal. Vamos continuar. Tá tudo certo aquilo ali? Você sabe se ele agiu sozinho? Quem foi o mandante? Você tem alguma sugestão? Manda aqui para mim, por favor, se você tem alguma pista da investigação. A gente já falou com o Clênis, que foi quem protegeu o Adélio depois da facada, estava preso num presídio militar lá em Juiz de Fora, né? A gente está atrás da verdade, né? A Zélia está falando que já sabia quem foi aqui. Será que foi isso mesmo? Coloca aqui para mim a matéria aqui do portal da cidade de Birigui, né? O hacker que apareceu, ele é da cidade de Araçatuba e é o Patrick Brito, não é isso? Patrick Brito, olha a carinha dele aqui, ó. Então, o hacker publica vídeo ameaçando revelar informações sobre autoridades locais. O hacker, que já foi preso pela Interpol na Sérvia e posteriormente liberado, anunciou que vai publicar provas e informações no YouTube. A matéria é do dia 14 de junho. Tá aqui uma foto até antiga do Patrick Brito, né? Patrick César da Silva Brito. Um conhecido hacker de Araçatuba divulgou um vídeo onde ameaça expor informações sobre diversas autoridades locais nas redes sociais. O hacker, que já foi preso pela Interpol na Sérvia e posteriormente liberado, anunciou que vai publicar provas e informações no YouTube. No vídeo, o hacker declara: então, o que eu vou fazer agora? Eu vou para o YouTube. Eu vou expor tudo no YouTube, tudo. Entre outras provas que eu vou colocar na internet. E as autoridades vão ter que explicar isso aí. Eu não vou mais segurar isso aí, eu não vou mais segurar nada. Eu não vou esperar delação, não vou esperar nada. Eu vou para o YouTube agora. E aqui está a foto do vídeo que ele fez. Aí começou a soltar, né? Print do vídeo onde o hacker ameaça soltar provas e tal. Nossa redação tentará entrar em contato com pessoas que o hacker menciona no vídeo para informações. Portal da cidade de Birigui. Pois é, a nossa redação foi mais rápida. A nossa redação aqui foi mais rápida e falou direto já com o Fabiano Gogo, que é o jornalista que é o culpado por trazer esse hacker à tona, né? O Fabiano Gogo atendeu a gente gentilmente lá direto da República Tcheca, né? A gente fez um vídeo aqui, uma live, travou um pouquinho, foi difícil de fazer, mas nós conseguimos falar com o Fabiano. Fabiano trabalhou em várias revistas lá da Europa, é jornalista, já está radicado lá há um bom tempo, e ele ficou cabreiro. A hora que chegou o hacker até ele ficou cabreiro e falou: olha, eu não vou bancar o que ele está falando. E aí começou o burburinho que a gente já sabia que ia acabar com a revelação desse político influente, né?
que eles estavam Vamos apontando ver, como então, o Thiago. culpado, como o contratante desse hacker que teria hackeado não só o Bolsonaro, como o Adélio Bispo no mês de julho, sendo que a facada foi em setembro, e em julho ninguém sabia quem era Adélio Bispo. Então ficou muito no ar essa fumaça de que como que o hacker foi contratado pelo Kassab para investigar Bolsonaro e um tal Adélio Bispo, né, sem ninguém saber quem era esse cara antes da facada que mudou a história política do nosso país. E aí aconteceu que surgiu o Fabiano Gogo, surgiu o Patrick Brito e surgiu o Pitoli, que é o Alexandre Pitoli lá da Rádio Auriverde, antiga Jovem Pan Bauru, que também se interessou porque tinha políticos de Bauru envolvidos nessa conversa, e o Joaquim de Carvalho, que entrevistou o hacker. Então eu entrevistei o Fabiano Gogo, e no mesmo dia o Fabiano Gogo foi entrevistado também pelo Joaquim de Carvalho, pelo Portal 247. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, é um portal esquerda, né? Ele defende a esquerda, é o oposto do que a gente faz aqui. Na verdade, a gente não recebe fundo de ninguém para poder fazer os nossos reacts, a gente reage de acordo com o que a gente apura e de acordo com o que a gente acredita, né? E de acordo com o que as pessoas falam para a gente também. E eu já entrei em contato com pessoas ligadas ao Kassab. Você vai saber o que o Kassab pensa em relação a isso, então fica comigo até o final. Chega deixando o gostei, se inscreva, que a gente vai assistir a entrevista que o Joaquim de Carvalho, brilhantemente, jornalista que é meu amigo, fez com o hacker Patrick Brito em relação ao caso Adélio. Solta para mim, Joaquim de Carvalho, mais uma entrevista exclusiva. Vamos lá. Olá, tudo bem? Bom, esta semana nós entrevistamos um hacker, o hacker Patrick Brito. O Patrick Brito, ele está sendo processado no Brasil por invasão de dispositivo eletrônico. Enfim, ele hackeou algumas pessoas e, segundo o relato dele, hackeou a pedido da Polícia Civil de São Paulo. Pedido não, foi constrangido a fazer este hackeamento. Ele conta que ele é um jovem de Araçatuba, ele teve hackeia desde criança, ele fez um serviço privado, particular, de um político que queria hackear o outro, que é o prefeito de Araçatuba. Por conta disso, ele foi detido, houve busca na casa dele, só que a polícia o deteve e depois devolveu o produto da apreensão, que era computador, que era dinheiro, tinha notas, dinheiro vivo, e era também celulares, passaportes e um crachá da Embaixada dos Estados Unidos, de entrada da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. E por que ele tinha esse crachá? Porque ele também prestou serviços para a Embaixada dos Estados Unidos. Ele monitorou eletronicamente pessoas que tinham relações com a Embaixada do Irã. Ele ganhava para isso, recebeu para isso. Aí a Polícia Civil devolve, mas com uma condição. Ele teria que fazer hackear outras pessoas. E as pessoas que eram alvos da polícia. Segundo ele conta e passa, tem testemunhos de policial civil, inclusive, tem troca de mensagens. E o delegado que fez essa proposta, segundo ele conta, é um delegado chamado Cotade. Esse Cotade, que é um delegado divisionário lá de Araçatuba. Nós até procuramos o delegado Cotade, ele não se manifestou. Um dos alvos era o ministro Márcio França. E só que na época era pré-candidato a governador, e quem teria interesse nesse hackeamento seria, na época, o governador João Dória. É tudo o que conta o hacker Patrick Brito. Ele teve que fugir do Brasil porque ele foi ameaçado de morte pelo próprio delegado Cotade. Aí tem uma gravação, isso está na corregedoria da Polícia Civil. Ele diz que um dia o hacker seria preso e então ele acabaria com esse hacker. Eu sei como semente, tá? Eu sempre tenho um propósito de jamais assumir uma cagada que você fez. E eu pedi para você, fez cagada? Comigo, esquece lá. Eu vou tentar acertar, porque eu tenho que saber o que está acontecendo. A gente tiver que matar aquelas graças de moleque. Eu vou resolver, nós vamos resolver, nós vamos lá, uma hora que vai ser preso, vai resolver. Ele não volta mais para o Brasil e está agora, segundo conta na entrevista, obtendo asilo na Sérvia, onde ele vive. Eu vou passar um trecho, então, da entrevista e depois nós voltamos a comentar. Patrick, boa noite, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco, falando diretamente de Belgrado.
na Sérvia, onde ele está lá, o Brasil tenta a extradição dele, mas ele está e está falando, olha, está agitando muito o meio político. Obrigado, Patrick, passo para você então para fazer a sua saudação inicial, e daqui a pouco vamos falar, começando a falar sobre essa atuação sua na ABIN. Obrigado, Joaquim. Você me ouve bem? Para um pouquinho. Estou te ouvindo bem. Então, hoje eu recebi uma mensagem de uma advogada, ela é do escritório. A hora que o Joaquim... Falando diretamente de Belgrado, na Sérvia, onde ele está lá, o Brasil tenta a extradição dele, mas ele está e está falando, olha, está agitando muito o meio político. Para mim. Vocês estão vendo uma coisa aqui? Ou só eu que estou percebendo? Esse cara gosta de aparecer. Não precisa ser nenhum mestre de PNL, não. Programação Neurolinguística. A hora que o Joaquim fala, tá agitando a imprensa brasileira, hein? A cara dele é essa aqui, ó. Vou até remover eu. Esse cara quis aparecer. A troco de quê a gente não sabe. Mas ele conseguiu. Esse mérito ele tem. Solta aí. Obrigado, Patrick. Passo para você, então, para fazer a sua saudação inicial. E daqui a pouco vamos falar, começando a falar sobre essa atuação sua na ABIN. Obrigado, Joaquim. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Então, hoje eu recebi uma mensagem de uma advogada, ela é do escritório que cuida só desse caso de asilo. E ela só pediu para confirmar meu endereço, não é? Aí eu passei o endereço que eu atualmente estou. Eu vou receber uma visita do escritório do asilo. E se tudo der certo, eles já vão emitir um documento no meu nome. Então já tenho mais ou menos a confirmação de que eu vou ficar aqui na Sérvia. Então essa estratégia Olha que importante essa notícia, hein? Isso é uma notícia nova, hein? Isso é importante. Quando nós fizemos aqui a entrevista, fizemos aqui há 2 semanas, ele estava dizendo que estava, inclusive, estudando recorrer para a Corte Europeia de Direitos Humanos, da União Europeia de Direitos Humanos, justamente por conta dessa perseguição. Porque se ele voltar para o Brasil, ele pode morrer. Porque ele é ameaçado de morte por um delegado chamado Kotait. Já fui até o Kotait, ele não tem falado, não falou, mas fomos atrás dele. Mas tem uma ameaça dele, ameaça clara, e nenhuma providência foi tomada agora no sentido de... Quando a pessoa, né, denuncia algo, né, se expõe da forma que ele está se expondo, né, ele com certeza está correndo risco mesmo, né? Conter este delegado, para quem o Patrick conta, ou para quem o Patrick trabalhou, segundo ele mesmo conta. Então, olha só que notícia importante. A Sérvia deve conceder asilo ao brasileiro Patrick Brito, o hacker, que trabalhou com a Polícia Civil de São Paulo e hoje é ameaçado de morte. Não trabalhou só para a Polícia Civil, não. Trabalhou também para a Embaixada dos Estados Unidos, não vai dar tempo possivelmente falar sobre isso, mas também trabalhou para a ABIN Paralela. Obrigado pela notícia. A notícia é muito importante. Obrigado. O Kotait, ele está em férias forçadas. O DGP ligou lá para o diretor de polícia e ele tirou férias forçadas. E a minha mãe lá depois... semana passada, semana retrasada, lá em São Paulo, lá no GAESP, que é essa parte que cuida aí do controle das polícias, e ela depois corregedor no Ministério Público das Polícias. Então, alguma coisa está acontecendo. Que ótimo, viu? Ótimo. E é importante que o governo brasileiro também saiba exatamente do que hoje essa proteção que ele está recebendo da Sérvia para não insistir nesse pedido de extradição. Nesse caso, o governo federal, claro, ele está cumprindo decisões que são judiciais, mas é importante que saiba. É importante que saiba que essa já tem repercussão internacional, a atuação essa notícia é importante, viu? Mas, Patrick, então, boa noite mais uma vez, e só para... obrigado, né, de novo, mas para a gente saber, você fez várias atuações, nós temos aqui umas matérias, vamos colocar, mas você, primeiro para as pessoas saberem, rapidamente, desde quando é que você começou a hackear, por que você hackeou, e como é que você foi escalando a ponto de ser foi contratado para investigações na área policial privada, de pessoas, político queria fiscalizar outro, contratava o Patrick. Depois a polícia o deteve e falou, olha, não vou prender você, vou te devolver esse material apreendido na sua casa por conta de um hackeamento de um prefeito de Araçatuba, mas você vai trabalhar para mim. Aí ele foi obrigado a trabalhar. Então eu queria saber um pouco do seu histórico para as pessoas se situarem. Não, isso de hacker começa, na verdade, quando eu era criança, mais ou menos ali aos 10 anos, eu não sei exatamente, mas nesse nível, assim, de espionar as pessoas, ele começa em 2015. Eu tenho um contato ali entre 2013 e 2014 com o adido legal do FBI em Brasília, e que é o David Farrell Williams, né, já está falecido já, e
E esse contato aí com o FBI, ele vai pelo menos ali até 2019. E é aquele negócio, né? Um conhece, fica satisfeito, aí passa o telefone pro outro, vai indicando, até como foi o caso ali de Bauru, né? Uma pessoa pergunta para outra, você conhece o hacker aí? Então foi mais ou menos assim. E é basicamente isso, né? Por exemplo, no caso de políticos, vê se você descobre alguma coisa, né? Sobre o meu oponente político. Ou no caso da embaixada, alguma coisa sobre algum estrangeiro residente no Brasil. Então, ou da BIM, a mesma coisa. Então, mais ou menos nesse sentido. E algumas vezes, como por exemplo no caso da Polícia Civil de São Paulo, ou da própria BIM, eu estava sob investigação. E aí o cara passa. A gente vê aí, né, o Patrick, né, o hacker que hackeou, né, e trouxe informações novas para esse caso do Adélio Bispo aí, né, então ele que trouxe novas revelações, a gente já trouxe em alguns vídeos nossos anteriores, né, e vamos continuar ouvindo ele falar aqui. Eles começam, o Devar é uma das pessoas que eu procuro para me ajudar, porque eu sabia que o Contact tinha prejudicado ele e tal, que ele não iria me prejudicar, que era do interesse dele. Hoje ele responde inquérito comigo por causa disso aí. Mas houve essa questão sim. Inclusive eu respondi por ter hackeado, só que foi arquivado. Né? Mas... Entendi. Então, olha, chegamos no ponto, o Marcelo Furtado chega, a Polícia Federal vai atrás dele, não abre inquérito, mas daí ele é procurado para passar a... O que foi o jornalista lá da República Tcheca que colocou o Patrick Brito no cenário nacional com um vídeo e depois lá na Auriverde Brasil, falou que ele está mentindo. Falou que é tudo uma vingança pessoal contra o Kassab. Mas vamos apurar. Toda a história tem 3 versões. A minha, a sua e a verdadeira. Né? Isso mesmo, Thiago. Vamos apurar, né, se é verdade, se não é, para a gente trazer aqui para o nosso público. Gente, era o que nós tínhamos para hoje. Um forte abraço para cada um de vocês. Qualquer novidade, a gente vai estar trazendo aqui. Tchau, tchau, e até o nosso próximo vídeo.